o quanto precisamos do Senhor neste momento, ó Deus, em que enfrentamos tantas lutas, batalhas, estamos, ó Deus, apreensivos com tantas coisas, mas nós, ó Deus, contamos com a atuação do Teu poder em nossa vida, com a atuação da Tua graça em nós, e pedimos a Deus, continua nos ajudando, nos protegendo, nos guardando, livrando-nos, a Deus, do mal. Continua, Senhor, mantendo a nossa saúde, reforçando as defesas do nosso organismo. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, livrando-nos deste vírus que tem, ó Deus, trazido tanto sofrimento, angústias, dores na vida de tantas pessoas. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua imensa bondade, porque em nossa igreja o Senhor tem sustentado nossas vidas, a vida dos irmãos que foram atingidos, ó Deus, mas que já foram curados, já foram libertos pelo Senhor. Que bênção, ó Deus, é saber que todos estão conosco ainda, e que bom saber que o Senhor continuará trabalhando, ó Deus, em nossas vidas, em nossa igreja, e nos dará, Deus, a alegria da comunhão, ó Deus, a alegria de vermos a continuidade da ação do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado. Nos colocamos em tuas mãos nesta manhã, colocamos a vida do irmão Jonatas em tuas mãos e pedimos a Deus que o Senhor use a tua palavra, use a sua vida nas nossas vidas, ó Deus, neste momento. Agradecidos somos por tudo e pedimos a Deus todas estas bênçãos, no nome bendito e precioso de Jesus. Amém. Amém, irmão Jonatas. Que Deus te abençoe, que Deus use a sua vida nesta manhã. Você tem a palavra neste momento. Amém, obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida também, pastor, e a todos os irmãos que estão conosco nessa manhã, aqueles que eu não pude cumprimentar ainda, mas que Deus abençoe a todos. Estou vendo ali a irmã Nete, a irmã Cássia, a Marisa. Deus abençoe todos os irmãos aí. Nós vamos dar sequência, irmãos. Acredito que hoje nós concluamos o capítulo 1 de Filipenses. Então, nós vamos trabalhar a partir do versículo 27. Então, Filipenses, capítulo 1, versículos 27 e, se nos permitir o Senhor, até o 30. Então, Filipenses, capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem aí, com a leitura a gente situa a nossa reflexão aí da manhã. 27, capítulo 1 de Filipenses, diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Amém, irmãos? Muito bem, então. Irmãos, sempre fazendo aqui um paralelo com a lição da semana passada, né? Nós, na semana passada, trabalhamos aí dos versículos 19 ao versículo 26, né? Nós falamos de alguns aspectos ali que estavam em destaque. Eu lembro dos irmãos a questão
da morte, né, que o apóstolo Paulo trata, né, da sua própria relação, do seu próprio pensamento em relação à morte, a sua expectativa em relação a ela, o que ela significava para ele, né, que era um servo, né, um apóstolo do Senhor, um ministro do Senhor. Nós falamos também a respeito da expectativa do apóstolo Paulo em relação à sua própria circunstância, a circunstância pessoal dele, estando preso e aguardando o julgamento, mas de que ele entendia que, fosse qual fosse o resultado daquela circunstância que ele vivia, ele entendia que Cristo seria engrandecido, uma vez que tudo o que estava acontecendo era em razão do seu ministério apostólico, do ministério de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E aí nós trouxemos esse paralelo para a nossa vida, entendendo que todas as circunstâncias que se apresentam à nossa vida, quando elas se apresentam em decorrência da nossa fé, em decorrência do nosso amor, do nosso serviço prestado a Cristo, né, ele sempre resulta em bons resultados, porque vem da parte do Senhor, é devolvido ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo lhe diz, né, que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou em algumas traduções, o morrer é lucro, tá? Aqui, meus irmãos, nós no versículo 27, eu vou fazer aqui compartilhar com os irmãos. Vou compartilhar com os irmãos aqui. Deixa eu só achar o slide da lição. Do versículo de hoje. Um 27. Tá? Vamos ver se ele vai. Isso. Os irmãos estão visualizando? Estão conseguindo ver? Muito bem, então. Então, estamos aí no versículo 27. Os irmãos veem que eu já destaquei essa primeira expressão aí. Não importa o que aconteça, tá? Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouco esse aspecto, essa primeira parte do versículo 27, né? Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. É bom nós fazermos alguns paralelos, irmãos. Vamos lembrar que o Novo Testamento ele foi escrito em grego e a cultura e a filosofia grega tinham grande influência naquela sociedade. Embora fosse uma sociedade dominada pelos romanos, os romanos eles tinham uma cultura utilitarista. Então, o que é uma cultura utilitarista? Né? Aquilo que der certo, que for bom, a gente aproveita, né? E dentre as coisas que eles aproveitaram, né, foi a cultura grega, né? Eles não tinham uma profundidade, uma densidade cultural, né, os romanos. Então, eles incorporaram muito da cultura grega, né? Inclusive a religião grega, tal, eles fizeram as adaptações da religião grega para a religião romana, né? Então, quando nós pensamos em cidadania nos termos da ética grega, né, na Grécia, o que é cidade, né? Quando nós falamos em sociedade, quando nós falamos em mundo, quando nós falamos em país, né? Tudo isso o grego chamava de cidade, de polis, né? Na Grécia, cada cidade, né? Atenas, Esparta, Filipos, né? Que era uma cidade grega, elas eram como se fossem pequenos países, né? Elas tinham o seu próprio governo, tinham a sua própria administração. Algumas dessas cidades tinham reis, né? Quem já assistiu aquele filme 300, né? Ele conta a história de Esparta, né? Esparta era uma cidade grega
que tinha um rei, né? O rei Leônidas, né? Então, para eles, tudo o que tinha que acontecer, todas as relações sociais, elas aconteciam no âmbito da polis. Polis é a cidade, né? E aí, dessa palavra polis é que vem palavras como política, por exemplo, né? Política são as relações que acontecem na cidade, né? Na sociedade, então. O que nós chamamos de sociedade, eles chamavam de cidade, tá? Então, na ética grega, né, quem se interessa, né, pela filosofia, vai ler lá Aristóteles, né? Eu tenho um livrinho que a gente, não que eu procurasse, tá? Na faculdade a gente tinha que ler, né? Então a gente, né, não lembro de eu ter um dia entrado numa livraria, eu quero ler Aristóteles, né? A gente desenvolve algum conhecimento porque na faculdade nós tínhamos que ler, né? E aí a gente se interessa depois, né? Mas não é algo que nasce com a gente, né? Então, em Aristóteles, né, tem um livro dele que se chama Ética Nicômaco. Nicômaco era o filho dele, né? Então, ele escreve um livro para o filho dele, né, que se chama Ética. E nesse livro, né, ele vai dizer o seguinte: qual é o pressuposto da ética? É que o bom cidadão coopera para o bem da cidade, tá? Então, aquele que está dentro da cidade, que vive dela, que vive nela e dela, né, ele trabalha para o bem dela. Então, a questão aqui é do bem coletivo. Não só o seu próprio bem, mas do bem do coletivo, da cidade, tá? O bom cidadão, ou seja, o cidadão ético, ele não admite para si liberdade ou individualidade contra ou em relação à cidade. Então veja que quando você pensa em liberdade e em individualidade, na filosofia grega, eles pensam que isso só existe se não estiver relacionado à cidade. Então ninguém é livre se a sua liberdade prejudica a coletividade. Ninguém pode se considerar individual se a sua individualidade prejudica o coletivo que é a cidade. Essa é a ética grega. Quando nós pensamos, né, nós transmutamos isso para a ética cristã, a primeira coisa que nós entendemos, e isso está lá em Filipenses no capítulo 3, versículo 20, está até aqui fácil, dá para nós lermos. Ele diz o seguinte, né? Filipenses 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, veja só. A cidade do crente é a cidade celestial. Aquela é a nossa morada e nós somos naturais da cidade celeste, forasteiros aqui nesta terra, nesta vida, né? É assim que nós somos tratados, né? Como forasteiros aqui neste mundo. Então, a nossa cidade é a cidade celestial. E ainda que nós não estejamos nela, nós vivemos, né, para o engrandecimento dela, tá? O cristão vive de maneira digna dos céus. O seu padrão espiritual, social e moral é mais elevado que o do plano terreno, porque nós vivemos como cidadãos celestes. Então, a nossa ética, a nossa moral engrandece o reino dos céus, né? Assim como o grego entendia que a sua vida, a sua individualidade deveria engrandecer a cidade, o cristão entende que a sua vida deve engrandecer o reino de Deus, o reino dos céus. Essa é a cidadania do crente. Então, quando o apóstolo Paulo diz: vivam de maneira digna da nossa cidadania, ele está falando dessa, a cidadania celestial. Nós temos que ter a linguagem dos céus, nós temos que ter a postura dos céus, o comportamento dos céus, e sempre mais do que o que se espera do homem comum. Por exemplo, né, irmãos? Sempre é esperado, dentro dos padrões humanos, que você faça o bem, né, a todos, né? Mas a todos a gente sempre fala do próximo, mas sempre do próximo como alguém que está conosco, o vizinho, o amigo, o parente, o familiar. É sempre esperado isso, que nós façamos o bem. O padrão celestial, ele é mais elevado, porque
conforme aprendemos de Cristo, nós fazemos o bem até mesmo aos nossos inimigos, né? Ele diz o Senhor Jesus, né? Se o teu inimigo te fizer caminhar 1 milha, vai com ele 2, né? Se ele te ferir o rosto, né? Um lado da face, dá-lhe também a outra face. Esse padrão moral é mais elevado, tá? O padrão moral do nosso mundo é o homem, a mulher, né? A pessoa casada, né? Que não adultere, que não traia, né? O seu casamento, o seu cônjuge, né? E aí vem Jesus e diz: mas se você olhar para a mulher, né? Para a pessoa, para o próximo, né? Com olhar de cobiça, você já está cometendo adultério. Então, o padrão é mais elevado, tá? Então, sempre nós temos que ter em mente, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Exerça a sua cidadania de maneira digna. A outra coisa que eu também quero destacar aqui, meus irmãos, deixa eu só voltar um pouco. Essa palavra, essa expressão também, não importa o que aconteça, tá? Focando bem nessa expressão. O desejo profundo do apóstolo, né, no caso o apóstolo Paulo, é que independentemente de sua libertação ou morte, que a igreja se mantenha firme na fé em Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Cristo, não os apóstolos. Por que estou dizendo isso? O apóstolo Paulo está falando, ele tinha profunda preocupação com o papel que ele tinha como referência na igreja, ele era uma referência da igreja cristã, assim ele e todos os apóstolos, né? Pedro, Tiago, todos os apóstolos, né? João, eram referenciais no cristianismo. Mas eles sabiam, os apóstolos, que eles morreriam e a igreja haveria de continuar até a vinda do Senhor Jesus. E a igreja não poderia parar ante a ausência deles. Por isso mesmo eles escreviam as cartas, né? Eles mantinham esses textos, essas orientações. Mas é muito importante que nós entendamos que, independentemente da presença, da figura apostólica, o fundamento da igreja é Cristo. E o apóstolo Paulo está ressaltando isso. Se eu faltar por algum motivo, vocês continuam. Por quê? Porque, embora eu possa faltar, Cristo nunca faltará à sua igreja. Isso é importante porque, dentro de algumas visões, né? Por exemplo, dentro do catolicismo, eu não sei hoje, né? Vocês não sabem que o catolicismo ele passou por uma grande revisão dogmática, né? Desde o Concílio do Vaticano. Então, muitas das visões que a gente até ouvia quando criança, oficialmente, né? Oficialmente falando, não são mais a visão do catolicismo. Mas, quando criança, por exemplo, eu ouvia se dizer que o fundamento da igreja é Pedro, né? O apóstolo Pedro, né, por conta daquele versículo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, o princípio é de que os apóstolos, eles são o alicerce, o fundamento da igreja, tanto que dentro do catolicismo, isso é real ainda, né? Uma das fontes de autoridade é o que eles chamam de credo apostólico, né? O credo dos apóstolos, né? Mas veja, meus irmãos, quando nós lemos, e por mais relevância que os apóstolos tenham, nós precisamos entender que eles eram intermediários de Cristo e do seu Espírito para falar à igreja. Eles eram instrumentos, né? Então, quando nós lemos as cartas de Paulo, quando nós lemos as cartas de João, nós entendemos que é o Senhor Deus falando a nós através dessas figuras, tá? Mas o fundamento da igreja é sempre Cristo. E por isso que, se faltarem os apóstolos, a igreja permanece. Então, eu faço menção aqui, irmãos, do texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 11. E esse texto diz o seguinte: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo,
veja como cada um constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Tá? Então aqui, meus irmãos, nós temos... E esse texto, na verdade, ele é um dos... Nós vamos ver que Pedro fala isso, né? O próprio Jesus falando, né? Dizendo que, quando ele diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é sobre a fala de Pedro ao confessar Jesus Cristo como Senhor, né? Então ele diz, sobre esta fala edificarei a minha igreja. Então nós entendemos que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala a nós, né? Através da sua mensagem, através dos evangelistas, né? Dos evangelhos, os 4 evangelhos, e através dos apóstolos também. Mas o fundamento é o Senhor. Tanto que nós não temos mais nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João, mas Cristo permanece falando conosco no nosso tempo. Se nós transportarmos para os nossos dias, irmãos, para mim, pessoalmente, é muito estranho esse formato que nós vemos de igrejas, né, que são fundamentadas nas figuras dos seus líderes. Então, você chega em determinadas igrejas, né, tem a foto bem grandona lá do líder, né? Eu até sugeriria, pastor, lá na nossa igreja tem ali na fachada, né, tem aquela parte assim, entre as pedras ali, né, dá para colocar uma foto sua, da irmã Sandra ali, né, o casal ali, pensou em Igreja Batista, Jardim Santa Terezinha, aí embaixo lá pastor Rinaldo e irmã Sandra, né, bem grandão assim, né, para todo mundo ver, né. Não sei se o pastor ia gostar muito. Acho que não, né, pastor? Deixa... A irmã Sandra está lá, não deixa eu quieto aqui. Mas quando a gente vê esse tipo de identificação da igreja com a figura do seu líder, você pensa o seguinte, e se o líder faltar? Como seguirá a igreja? Né? A igreja seguirá da mesma forma, né? E se é a igreja do Senhor Jesus Cristo, independentemente da figura de liderança, a igreja permanece, a igreja segue, a igreja vai adiante, né? Porque o fundamento dela é Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Não importa o que aconteça, ainda que eu falte, né? Que vocês exerçam a cidadania de vocês de maneira digna do Evangelho. Tudo bem, irmãos, até aqui? Então tá bom. O pastor ficou animado com a ideia lá do banner bem grandão lá, né? Vou colocar. Não fiquei não, João. Não ficou, não, pastor? Não. Ah, pastor. Aí faz como é que eles chamam? Photoshop lá, põe uns cabelos assim e tal, né? Vai ficar bem legal, né? A irmã Sandra também, estou vendo, tá bem animada. Uma luzinha LED ali Não, no, né? né, para dar um destaque, né, Jonathan? Isso! Exatamente, né? Muito bem. Quero destacar outra parte do versículo 27, né? Só para ler e dar liga aqui nesse trecho, permanecem firmes, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, o que nós já falamos, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, tá? Essa expressão permanecem firmes é a mesma que também o apóstolo Paulo usa lá em Efésios 6,13, né? Quando ele diz, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Essa palavra inabaláveis, no original, é a mesma de firmes aqui do 27 do capítulo 1 de Filipenses, né? A ideia aqui é, permaneçam firmes, mantenham-se firmes, mesmo diante das adversidades materiais e espirituais. Nós vamos ver, irmãos, na sequência da nossa aula, que entre o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos, né, a igreja dos filipenses, havia uma identificação muito grande também nas adversidades. Nós vamos ver que aquela região toda, a região da Macedônia, onde estava a igreja de Filipos, né, a cidade e a igreja de Filipos, passou por grandes provações, grandes lutas, perseguições, né?
E então havia uma identificação. O apóstolo Paulo falava com pessoas que era diferente, por exemplo, quando ele escreve aos romanos, né? Os romanos, pelo menos no momento em que a carta foi escrita, não viviam uma situação de perseguição. Aqui em Filipos, né, eles já começam a experimentar isso, né? Do mesmo modo como o apóstolo Paulo passou por isso, a igreja também começaria a passar por isso, né? Então eles se identificam muito. E ele meio que antevendo essa circunstância, ele diz, olha, permaneçam firmes, tá? Então, firmeza, né? Manter a sua cidadania, manter a sua fé, manter as suas convicções, mesmo diante das adversidades materiais, tá? E espirituais. No caso aqui, espirituais, muito dos ensinos, das heresias, de tudo isso que já acontecia no seio da igreja já naquele tempo, tá? Permaneçam firmes num só espírito, tá? Vamos aqui também pegar essa expressão aqui, num só espírito. Irmãos, todas as vezes que nós lemos a palavra espírito no Novo Testamento, no grego a gente diferencia. Quando é o Espírito Santo, nós colocamos em letra maiúscula, e quando é espírito, como o espírito do homem, né? Ou espírito, de uma forma geral, em letra minúscula. Mas no grego eles não diferenciavam, eles não usavam letra maiúscula, né? Todas as letras eram iguais, né? Então, se você pegar uma Bíblia, um Novo Testamento em grego, tanto quando estiver falando de Espírito Santo, quando estiver falando de espírito do homem, ele vai usar a letra minúscula, né? Não tinha uma diferença. Então, para a gente entender se é o Espírito Santo ou se é o espírito humano, né, no caso, nós temos que entender o contexto aí do texto, né, para sabermos. Nós estamos falando aqui do Espírito Santo, né? Aqui, irmãos, por conta do que nós já lemos, né, falando da igreja, da questão do permanecer firmes, e também pelo que nós falaremos a seguir, né, nós entendemos que esse espírito, tanto é que a NVI traz em letra minúscula, né, é o espírito humano, né? Então, quando ele diz num só espírito, é o ânimo espiritual do crente. A palavra espírito quer dizer isso, né? O ânimo espiritual do crente, tá? Que nós entenderíamos da seguinte maneira: que todos tenham o mesmo ânimo de permanecer firmes. O que isso quer dizer, irmãos? Veja bem, muitas vezes nós erramos quando nós nos sentimos satisfeitos com a nossa própria espiritualidade. O que isso quer dizer? Eu estou bem, eu estou vindo na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, Deus me abençoa. Então, eu estou indo bem, né? Cada irmão aí faça a sua reflexão, se sente que assim está, né? Estou indo bem, né? Estou tendo uma vida minimamente aceitável, né, diante de Deus. Obviamente não somos perfeitos, né, mas buscamos essa perfeição. A grande questão, irmãos, é que quando nós nos vemos dentro do contexto da igreja do Senhor Jesus, ainda que nós estejamos bem espiritualmente, isso não pode trazer a nossa satisfação. Ah, eu estou bem, não, está tudo errado aí, mas eu estou bem. Né? Não pode ser assim. Tá? Por isso que o apóstolo Paulo fala, né, num só espírito, que todos tenham o mesmo ânimo. Pensando sobre isso, né, eu estava me lembrando de uma passagem do Antigo Testamento, a passagem de Neemias, né? Neemias no capítulo 1. Quando você lê o capítulo 1 de Neemias, você vai ver, primeiramente, eu não tenho indicativo de que Neemias fosse um homem pecador, corrupto, mentiroso. Não, a ideia que nos mostra o texto é de que era um homem justo, um homem, um servo de Deus, né? Mas Neemias, ele ouve falar que o povo de Deus, os seus irmãos, né, os seus compatriotas, né, estavam passando por severas provações lá na terra que eles haviam deixado. Aqueles que ficaram, né, não foram para o exílio, né, ficaram lá em Jerusalém, ficaram na Judéia, né, todo aquele território, ficaram em situação de desespero, né, de fome, de mendicância. Essa era a situação.
E quando ele ouve isso, ele se entristece profundamente. E aí ele ora a Deus. E é interessante, meus irmãos, que na oração que Neemias faz, ele usa as seguintes expressões, né? Eu estou lá em Neemias no capítulo 1, no versículo 6, se os irmãos quiserem abrir, né? Neemias capítulo 1, lá no Antigo Testamento, versículos 6 e 7. Os irmãos estão procurando aí, encontraram? Estou vendo ali o irmão Neri, irmão pastor, irmã Sandra. Olha só o que diz o versículo 6 do capítulo 1 de Neemias. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Aí olha o que ele diz. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Olha só, meus irmãos, muito embora nós não saibamos e não há essa indicação de que Neemias fosse um homem que estivesse em pecado, ele se coloca na condição de pecador, juntamente com seu povo, e pede perdão coletivamente em nome do povo. Ele se coloca com o povo para dizer, não adianta, não basta que eu esteja bem. O meu povo, que é o povo de Deus, não está. E nós somos o povo, precisamos todos estarmos bem. Então aqui esse texto ele nos mostra essa insatisfação que o crente deve ter quando ele sente que os seus irmãos, o seu povo, que é o povo de Deus, a sua igreja não está bem. Muito embora ele possa estar. Ele possa se sentir bem diante do Senhor, ele possa não se sentir em pecado diante de Deus, mas isso não traz a ele uma sensação de satisfação. Por quê? Porque o povo, a igreja, pode não estar tão bem quanto ele. E eu tenho que militar pelos meus irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, todos num mesmo espírito, num mesmo ânimo, né? Quando nós estávamos estudando a carta aos Efésios, lá no capítulo 4, quando nós falávamos os irmãos já ajudou aí, né? Neemias 1, versículos 6 e 7, né? O irmão estava perguntando aqui. Quando nós pensamos nessa questão do ânimo, né, do crente, né? Nós reportamos ao que é a igreja, né? Como corpo de Cristo. Se um membro do corpo não está bem, o corpo não está bem. Então, nós devemos nos sentir incomodados com o desânimo, com a fraqueza espiritual do nosso irmão, incomodados no sentido de preciso eu cuidar, né, desse membro do corpo que não está bem. Tá? Eu não posso simplesmente me contentar com a minha própria situação. O apóstolo Paulo está nos dizendo claramente, olha, tenham todos um mesmo espírito, num só espírito, num só ânimo, tá? Ânimo espiritual. Eu estava me lembrando de uma outra ilustração, mas já perdi. Logo eu me lembro, tá? Mas pois não? Desculpa interromper. Não, dentro dessa visão que está sendo colocada agora, eu queria colocar uma pergunta. Pois não. Tá assim, bem clara essa questão de que como devemos permanecer firmes, né, e ter esse olhar no próprio Cristo para nos sustentar nesses contextos, por exemplo, de dificuldade. Mas eu queria colocar assim, hoje, até em cima do que você está falando,
a nossa igreja, não só local, não estou falando do Jardim Santa Terezinha, mas hoje a igreja no mundo, a gente vê uma série de coisas, como você citou algumas coisas que não são tão legais, que não estão boas. Porém, a gente está num contexto de dificuldade, é pandemia, é uma série de coisas. Nós, como igreja, deveríamos nos despertar de uma forma em que a gente sentisse exatamente essas dificuldades da igreja como um todo, não só porque a gente tem uma tendência, às vezes, a ficar só local. Então, eu penso em todos os irmãos lá da igreja, lembro de cada um, se algum tiver em dificuldade, eu vou querer ajudar, eu vou orar por eles, mas a gente, às vezes, não amplia essa visão para a igreja. Como a igreja no mundo, no Brasil, ela está. Mesmo que sejam outras denominações, a nossa postura, em termos de oração, de preocupação, de falar, Deus, modifica esse cenário na igreja geral, né? Toca corações, aí a gente pensa até em avivamento, aviva. Eu acho que essa deve ser a nossa postura, né, Jonatas, na questão de hoje, no tempo presente, sabendo que Jesus está às portas, essa oração pelo irmão, mesmo esse irmão que eu não conheço, mas que faz parte do corpo de Cristo. Não sei se deu para entender o que eu quis colocar. Sim, e o melhor exemplo disso é o exemplo, quando nós pensamos em missões, né? Por exemplo, né? Um exemplo, né? Como não me sentir incomodado sabendo que em algumas partes do mundo crentes têm 3, 4 páginas de uma Bíblia, porque não podem tê-la por completo. Então aí você começa a imaginar como é a espiritualidade de alguém. É só a gente pensar, nós temos a Bíblia toda e muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de seguir, de andar firme, convicto, de entender. Imagina quem tem 3 páginas, quem tem só o Novo, quem tem só o Novo Testamento, em alguns lugares tem muita coisa, né? Então, você vê que muitas vezes a firmeza espiritual dessas pessoas é comprometida porque eles não têm acesso à palavra. Então, como eu não posso pensar de que eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso? Esse é um exemplo. Quando eu dei o exemplo, até brincando, né? Mas ele é bem sério, né? De igrejas que se firmam na figura de líderes, igrejas que muitas vezes propagam ideias distorcidas, né? Do Evangelho. É a igreja do Senhor. E o nome do Senhor Jesus está sendo anunciado também por essas pessoas. E mais, irmãos, muitas vezes o primeiro contato que muitas pessoas têm com o nome de Cristo, com o Evangelho, com a palavra, não vem das igrejas tradicionais bíblicas como a nossa. Elas vêm de denominações como essas, que têm um marketing bem grande e tal. E aí, então, eu fico me perguntando, uma pessoa que às vezes está num contexto como esse e está desnorteado quanto à sua fé, está desnorteado quanto ao ensino da palavra de Deus, eu não me sinto incomodado com isso. Eu estou numa igreja que é boa, né? A minha igreja é boa, a minha igreja tem EBD, a minha igreja lê a Bíblia, nós temos um bom pastor, nós temos uma boa equipe, então está tudo bem, né? Está tudo tranquilo. E eu não me incomodo com isso mais. A irmã, por exemplo, falou muito, muito bem do aspecto de igreja local, né? Eu penso que em termos de administração, em termos de governo, é maravilhoso a igreja local. Mas muitas vezes nós incorremos esse problema. Nós temos as igrejas co-irmãs que carecem da oração, da contribuição. Aliás, aqui, quando você lê a carta aos Filipenses, é uma carta de gratidão, porque a igreja contribuía financeiramente com o ministério do apóstolo Paulo, né? Então, às vezes, a gente precisa da contribuição financeira, do espiritual, do ajudar, do pegar um grupo de irmãos, vamos fortalecer aquela igreja menor que está há anos sem pastor, né? Que não tem uma equipe de música como nós temos. Enfim,
Antigamente se fazia muito isso, né? Pegávamos, eu lembro até que foi muito interessante uma vez, logo que eu voltei a morar em São Paulo, em 2005, em 2004, 2005, lá em Vila Antonieta, organizou-se uma caravana para uma cidade do interior de São Paulo, chama Buri, uma cidade pequenininha, e nessa cidade tem uma igreja, eu nunca tinha visto, irmão, é uma igreja batista que fica na fazenda mesmo, no sítio. Você está na estrada rural lá, aí você está andando, você vê uma capelinha assim, você acha que é uma capela, uma igreja católica, você vê lá a igreja batista. E é uma fazenda, e o dono dessa fazenda, ele cortou um pedaço de terra ali bem na estrada e deu para a igreja, para construir uma igreja. E nós fomos para lá para fortalecer essa igreja, porque ela ficava 40 quilômetros de distância da cidade, sendo que 20 eram de estrada, de rodovia, mais 20 quilômetros de estrada de terra. Era completamente isolada essa igreja. Você chegava lá, não tinha sinal de celular, não tinha nada. Então era muito difícil você manter. Aliás, quem pastoreou essa igreja, a irmã, não sei se a irmã deve conhecer com certeza, o pastor Euclides e a irmã. Ele deve lembrar o nome da irmã, falecida há pouco tempo, mãe da Damares, né? Eles pastorearam lá, né, essa igreja, né? Acho que é a irmã Irene, não é? Irene, né? Isso. Luzinete, não é? Luzinete, isso, né? Luzinete, né? Falecida há pouco tempo, né? São os pais da Damares, né? Eles, quando nós chegamos lá, ele, né, o pastor Euclides, estava, porque ela começou, né, a apresentar os primeiros sinais da enfermidade dela, né? E ele estava ali sem assistência, né? Não tinha assistência médica. Se ela passasse mal, ela não tinha como ser assistida. É uma igreja irmã, batista, e estava lá, não tinha apoio. Aí nós fomos com um conjunto musical, com tudo, e era interessante, meus irmãos. No momento do culto, você via que era só pasto para todo lado. No momento do culto, parecia que o povo brotava da terra. Ia saindo gente de tudo que é lado, de cima, de baixo, das árvores, assim, ia vindo. E quem eram? Eram pessoas ali que trabalhavam na laranja, né? Eram colhedores de laranja, que trabalhavam nas fazendas, né? Eram os membros da igreja. Gente simples de tudo, né? E às vezes a gente não imagina que num lugar tão distante, tão ermo, exista uma igreja evangélica que precisava de assistência. E aí, às vezes eu estou satisfeito porque eu estou na minha igreja, né? Na minha igreja tem um templo bom, a minha igreja tem pastor, a minha igreja tem uma equipe musical boa, a minha igreja tem... E às vezes a gente até reclama, né? A gente tem um mal, né, de reclamar de tudo, né? Se o ar-condicionado não gelou direito, você já sai, eu quero mudar de igreja. Eu já vi gente falar que eu vou mudar dessa igreja que não tem estacionamento, né? Isso não é mentira, viu, irmãos? É verdade. Eu gostei muito da sua igreja, mas não tem estacionamento, eu não vou para lá, não. Eu falei, meu Deus do céu, né? Se todos os problemas da igreja fosse esse, né? Estacionamento. Mas é esse sentido, é o incômodo que deve existir na vida do cristão pela igreja do Senhor, de um modo geral. Eu não posso olhar e ver, como nós costumamos falar, que às vezes existe uma debilidade espiritual na igreja do Senhor no nosso país, e eu não posso viver contente, achando que não, mas comigo está tudo bem. Então, a minha oração deve ser como a de Neemias: Senhor, eu e o meu povo pecamos contra ti, lembra-te de nós. Né? A irmã falou, por exemplo, da palavra avivamento, é o que nós temos que buscar para a igreja, não avivamento de pentecostalização, mas é o avivamento de vida, testemunho, Espírito Santo na vida da igreja. Nós precisamos estar preocupados e interessados com isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, num mesmo espírito. Nós, todos juntos, temos que ter o mesmo ânimo. Só podemos estar totalmente, plenamente satisfeitos quando o nosso ânimo espiritual, ele é compartilhado com todos os nossos irmãos. Tá Irmão bem? Jonatas. Não, pastor. Então, muito bem dita as suas palavras com relação a isso e esta
colocação da Kedma, né? Perguntando. Eu acredito sim, irmão Jonatas e irmãos, que o nosso olhar deve ser ampliado realmente com relação à igreja ao redor do mundo. De fato, nós costumamos ser bem egoístas, né, com relação à nossa igreja, ao nosso povo, à nossa gente, à nossa reunião, à nossa escola bíblica, ao nosso local de culto. E eu me lembro que Pedro, ele diz assim: as mesmas aflições se cumprem nos vossos irmãos ao redor do mundo. Então, é muito bom que nós tenhamos ampliada esta visão da igreja no sentido de mundo mesmo. Nós vemos uma igreja, por exemplo, no Oriente Médio, uma igreja sofrida. Os crentes sírios, por exemplo, muitos deles vivendo em campos de concentração, né? Aquelas coisas, enfim, onde acontece de tudo nesses campos de concentração. Por exemplo, nós vemos uma igreja na Venezuela, uma igreja perseguida, uma igreja que é perseguida, e os irmãos estão se espalhando pelo mundo, muitos vêm para o Brasil. Nós temos uma igreja, por exemplo, norte-coreana, em que muitos crentes são presos e alguns mortos. E eu sempre busco em Deus e incentivo os irmãos a procurarem informações. Por exemplo, nós temos o site A Igreja Perseguida, e lá nós temos muitas notícias que nos levam a observar a igreja em sofrimento. Enquanto que em nosso país, explicitamente não, mas existe uma perseguição filosófica. Então, nós vivemos um momento, irmã Kedma, muito complicado em relação à igreja, e nós precisamos aprender a sermos altruístas. Altruístas, que eu digo no sentido de oração, de comprometimento, de entrega, até mesmo de procurar saber como está a igreja. É muito interessante, se o Felipe estiver aí, ele vai ouvir o que eu vou dizer. Essa semana, ou a semana passada, ele entrou em contato comigo, dizendo que o pastor Aurélio precisava de alguém para tocar e cantar na igreja dele, porque eles não tinham ninguém. E eu falei: Felipe, vai, chama alguém e vá. Vá, porque isso é missão. Isso é missão. Nós estamos olhando para uma igreja que está em dificuldade, que está pedindo socorro e que precisa desse socorro. Enquanto nós temos aqui 10 que tocam, 20 que cantam, lá eles não têm ninguém. E até falei: você vá, toque e volte, viu? Não fique lá. Mas, brincando, né? Mas nós vemos normalmente, aliás, nós vivemos normalmente um sentido egoísta, né? Quando pensamos somente em nós. Nosso olhar deve ser, sim, ampliado, deve ser amplo com relação à igreja, em nossa associação, em nosso estado, em nosso país e no mundo, porque realmente existem igrejas extremamente necessitadas, sofridas, carentes, e o nosso olhar precisa ser ampliado com certeza. Muito bem. E não só esse aspecto, né, mas o aspecto do irmão mesmo, né? Às vezes a gente tem uma certa limitação, né, com relação aos irmãos, à igreja, de modo geral, mas se cada um de nós tivéssemos a preocupação com o irmão, né, que está fraco, né, desanimado, né, isso já é de grande auxílio para o evangelho, né? Não basta eu
dizer, né, não estou bem, né? Mas tem um irmão aqui que está desanimado, ou então, né, às vezes a gente acha, esse irmão aí, não sei, viu, não vai, não tem jeito, né? Irmãos, nenhum de nós tem jeito, né? Só quem dá jeito em nós é o Senhor, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós julgamos o nosso próximo, né? Eu, uma vez, quando eu era membro lá no interior, como às vezes a gente deixa que o excesso de cuidado administrativo nos tire o foco, né? A discussão era se uma pessoa que não está firme na igreja pode ser da diretoria, né? Aí o pastor falou assim, irmãos, como é que pode nós estarmos discutindo isso, né? Se uma pessoa não está firme na igreja, né? Não é na assembleia da direção diretoria que nós vamos discutir isso, nós teríamos que estar cuidando desse irmão, né? Ou auxiliando para que ele voltasse a se animar, né? Ficasse firme na igreja, ou, né? Quando na situação é extrema, né? Que esse irmão não esteja mais, né? Mas a igreja tem que cuidar do irmão, e não simplesmente eu vou fazer uma regra aqui, porque se o irmão não estiver bem na igreja, ele não pode ser da diretoria. Como é que é isso, né? Nós temos que cuidar do irmão para que não chegue a esse ponto, né? Então, aí, se chegamos numa assembleia e há pessoas que estão ali, que estão numa situação tal, que não podem ocupar funções, a igreja falhou, né? Em cuidar do irmão. Então, nós temos que ter esse olhar também, esse cuidado. Então, é o cuidado nosso, local, a nossa comunidade, e, como a irmã bem ressaltou, ampliar isso para o contexto da igreja do Senhor. Bom, Bem Jonatas, legal. deixa eu corrigir aqui uma frasezinha, uma fala. Eu falei campo de concentração, não é campo de concentração, é campo de refugiado. Isso, é refugiado. É que os irmãos sabem que campo de concentração, essa expressão, ela se tornou pejorativa por conta do nazismo, né? Mas os campos de concentração, quando eles foram criados, não na Alemanha, mas antes, eram campos de trabalho, né? E aí os nazistas usaram a ideia, né? Opa, vamos fazer aqui. A gente fala que é um campo de concentração, a gente fala que eles vão aqui trabalhar, né? Para a gente ajudar eles. Na verdade, eles estavam matando o povo. E a expressão ganhou um tom pejorativo e a gente não usa mais, né? Mas é o campo de refugiados, né? Os sírios, principalmente hoje em dia, né? Os sírios são um grande exemplo aí. Sigamos, irmãos. Num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, tá? Eu quero só focar nessa expressão, lutando unânimes. A expressão, essa lutando unânimes, né? Correndo juntos, algumas traduções têm, lutando juntos, né? Ela é uma expressão que é sunátleo, né? Sunátleo, né? No grego é a mesma palavra para atleta, tá? Então, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, né, lutando como atletas, como um time, né, pela fé. Então, a igreja deve se portar como um time que luta junto, né, que trabalha junto, cada um dentro da sua posição aí no time, para o bem do evangelho. Quando nós pensamos no time de futebol, por exemplo, qual é o objetivo do time, né? O objetivo do time é o gol, né? Esse é o resultado que se espera. Então, há um trabalho ali, é o meio, é o lateral, é o centroavante, eles estão todos ali nas suas posições, né, para ir abrindo caminhos entre os adversários e chegarem ao gol. Então, eles têm que trabalhar em conjunto. O bom jogador de futebol, ele é o cara que tem boa visão, ele não olha para a bola, ele olha para o campo, né? Ele tem habilidade já, tá com a bola ali, mas ele está olhando para o campo, ele está vendo quem está livre, ele está vendo a marcação que está chegando perto dele, ele está sempre atento, né? E só para falar, né, vocês, quem gosta de futebol, né? Eu já gostei mais, mas começou a me fazer mal porque eu era muito fanático, aí parei de ver, né? Embora dê uma vontade, né? Mas enfim, eu era bem fanático mesmo, né? E o meu time não tá me deixando ser muito fanático, então agora eu estou vendo rugby, basquete, sei lá, né? Mas
o Ronaldinho Gaúcho, né? Só para dar esse exemplo, irmãos, o que eu achava muito interessante nele jogando, irmãos, né? Se você prestar bastante atenção nas jogadas dele, ele está jogando e olhando para os lados, assim, ó. A cara dele é assim, ó. Ele está procurando ocasião, ele está procurando alguém que esteja livre, ele está procurando as oportunidades, né? Então o cara parece que ele nem está olhando para a bola, parece que ele nem está com a bola, ele está só olhando para o campo e tem uma visão de campo. Ele está driblando o cara que está marcando ele não está olhando para o cara, ele está olhando para o time dele, né? Por isso que é um jogador diferenciado. E o crente, irmãos, ele joga assim, né? Ele joga olhando para o time, né? Sabendo que talvez naquele momento não é ele que vai fazer o gol. Tem outro numa condição melhor do que ele, né? Eu uso o exemplo do futebol, que eu sei que tem uns irmãos aqui que gostam bastante, né? Mas eu posso usar qualquer exemplo, né? Qualquer esporte coletivo é assim que funciona, né? Às vezes eu sou o centroavante, estou ali na cara do gol, mas eu vejo a marcação está pesada aqui. Mas tem um cara ali na lateral que se eu vou jogar a bola para ele, ele me reverter a bola aqui, vai dar uma jogada. Então ele está de olho, ele está atento e ele sabe, não, o importante é nós fazermos o gol, né? Não é eu fazer o gol, o time todo tem que ganhar. Então, essa é a expressão, é lutando como se fosse um time, tá? Ô, Jonatas, Pois agora não. me veio na mente, não sei se vocês lembram do texto, quando Paulo teve um problemazinho, uma dificuldade com João Marcos. Sim. E lá no final, em Timóteo, né? Aí ele volta e ele fala para que João Marcos voltasse, né? E tivesse perto. E agora você falando, me veio assim à mente essa questão, assim, muitas vezes, né? Às vezes a gente até tem alguma dificuldade dentro do contexto de igreja de lidar com um irmão, alguma coisa, alguma situação. Mas essa questão de ser um time e de estar unânimes, quando a gente abre nosso coração e permite que Deus vá trabalhando isso, o próprio Deus nos ajuda a enxergar uns nos outros esses companheiros. Num determinado momento, você sente e volta a ter aquele irmão próximo, tendo uma nova visão daquela pessoa. Eu acho isso legal porque eu acho que até em time mesmo, secular, essas coisas, às vezes pode ter algum tipo de sentimento de rivalidade, alguma coisa assim, mas quando de repente está num campeonato, alguma coisa, há esse novo mover para uma unanimidade, né? É claro que aí é um exemplo secular, mas na igreja acho que a gente também, até a exemplo bíblico, vive isso. Isso é legal, é bom porque Deus cuida da igreja e cuida dos seus para que haja o que for, perdão, união novamente, em prol de um objetivo. Isso é muito legal. É só a gente pensar, por exemplo, o cara que joga, o cara tá jogando, um é jogador do Palmeiras, outro é jogador do Corinthians, são dois times bem adversários, mas quando você tem a seleção brasileira, né, às vezes os dois que são adversários aqui vão jogar na mesma seleção, então eles têm que superar as diferenças, né, pelo bem comum ali da seleção, né? Então, e a igreja é assim, a gente supera as diferenças, irmãos, porque a gente tem, viu? Nós somos assim, todos bonitinhos, né? Todo mundo sorridente e tal, mas a gente tem as diferenças. Talvez se nós fôssemos viver um Big Brother, né? Todo mundo na mesma casa, não ficava um vivo com 15 dias, né? Porque a gente tem, realmente, isso é real, a gente tem diferenças, tem modos de ver diferentes, né? E só você pensar no colégio apostólico ali, nos 12 discípulos, né? Eles eram muito diferentes entre si. E Jesus chama os diferentes entre si e os coloca para trabalharem juntos, dentro da mesma fé. A igreja é a mesma coisa. Nós somos diferentes. Eu sento aqui com os irmãos, aliás, irmãos, a gente não precisa nem... Nós somos, treinados nisso daqui. É só a gente pegar reunião de liderança, é só a gente pegar... É assim, irmãos, é aquele negócio todo... Se tem 12 pessoas, é 12 mundos, né? E aí a gente vai pegando, vai cedendo daqui, vai cedendo dali, vai amoldando daqui, fica chateado com o negócio aqui, mas depois esquece, e aí a gente faz, né? Tem que ser assim, né?
se nós não conseguirmos isso, né, sermos um time, né, que o objetivo fundamental do time, no nosso caso, é a fé evangélica, é o reino de Deus, é o evangelho de Jesus Cristo. Se nós pensarmos só no nosso jeito de ser, na nossa opinião, nós não vamos, e aliás, nós vamos trabalhar muito isso, porque o apóstolo Paulo trabalha muito isso em Filipenses, né? Versículo 28. Eu achei que essa aula, assim, eu ia terminar em 15 minutos, pastor. Olha, porque são poucos versículos, mas olha, a gente, e é bem legal, né? Eu gosto muito quando a gente esmiuça cada um dos versículos, né? Mas olha só, vamos aqui no 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, tá? Aqueles que se opõem a vocês, tá? O que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer, né? Primeiramente, ele está partilhando da sua própria experiência como apóstolo, porque ele sofreu oposição de todos os lados. Ele sofreu oposição dos seus irmãos judeus, ele sofreu oposição dos pagãos, né? Que o perseguiram nas cidades da Grécia, cidades gregas onde ele esteve, ele sofreu perseguição, ele sofreu oposição. A igreja de Filipos também sofreu oposição. Então, ele está compartilhando isso, né? A oposição é uma realidade na vida do cristão. Aí ele vai dizer na sequência, para eles, né, esses que fazem oposição, isso, né, está aqui a palavra isso, né, é sinal de destruição. Então, aquele que se opõe ao evangelho, né, ele entende que essa oposição vai destruir a igreja. Assim como Paulo, alguém poderia supor que prendendo o apóstolo Paulo, que mandando o apóstolo Paulo a julgamento, né, ele seria destruído. Mas, na verdade, ele entendia, né, e era essa a realidade, que o caminho dele, sendo perseguido, contribuía para o evangelho. O que eu quero deixar aqui de chamar a atenção dos irmãos aqui em relação à oposição, irmãos. Nós temos que ter muito claro isso como cristãos que somos, como crentes, como evangélicos. Irmãos, o mundo não gosta da igreja. A igreja não tem pacto com o mundo. A igreja, no máximo, é tolerada pelo mundo, né? Eles até nos abrem as portas quando isso lhes interessa. É só você ver em época de eleição. Meus irmãos, como os políticos viram crente nesse tempo. Até batizar, meus irmãos, até batizar. Os caras se batizam, né? Vai todo mundo para o Rio Jordão e todo mundo ali tomar banho. É um tal de batizar esses políticos. Eu me lembro faz muitos anos isso, quando o Fernando Henrique Cardoso, ele era candidato à presidência da República, né? E o Fernando Henrique Cardoso é uma pessoa que é muito estranha, assim, a questão religiosa dele. Ele já... Existe uma história que ele era candidato a prefeito de São Paulo, aí ele disse que era ateu, e aí por conta disso ele perdeu a eleição, né? Mas ele não fala, é um negócio meio obscuro, né? A fé dele, né? Mas, né? E diz que isso não é historinha, não, é história mesmo, aconteceu mesmo, né? Que quando ele foi candidato à presidência da República pela segunda vez, né, a reeleição, eles o levaram numa igreja, acho que numa Assembleia de Deus lá no Nordeste, aí o pastor estava orando e dali a pouco ele solta um aleluia, né? Falei, mas rapaz, o homem deixou de ser ateu, virou pentecostal assim, mas de uma hora para outra, né? O cara fala até aleluia, glória a Deus e se batiza quando precisa, tá? Mas, na verdade, meus irmãos, o mundo, o sistema do mundo, ele não tem condições de ter pacto com o evangelho, nem a igreja, né, com o mundo, porque o que o evangelho faz é denunciar o mundo, é se opor ao mundo, às filosofias mundanas. Então, sempre vai haver oposição. Mas aí o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que, para nós, essa perseguição, essa oposição é sinal de salvação.
É como se ele quisesse dizer o seguinte: quando o mundo vem contra o evangelho, seja, não sei se foi o pastor que mencionou, né, essa perseguição de viés filosófico, ideológico, né, que é o que acontece no nosso tempo, né? Eu estava lendo lá uma pessoa dizendo que os evangelhos, né, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram aceitos porque eram os mais mentirosos que existiam, né? Os evangelhos bons, que existem mesmo, né? Ninguém sabe a autenticidade deles, mas existe o evangelho de Tomé, o evangelho de Maria Madalena, né? Que, na verdade, né, praticamente se entende que são apócrifos, né? Que não foi Tomé que escreveu e tal. Mas eles se opõem à ideia, né, do evangelho que nós temos a partir, né, dos 4 evangelhos, né? Então, ele disse, eu gosto mais desses, né? Eu vi uma atriz da Globo dizendo, eu não me casei uma vez, não me caso mais, porque o casamento é uma piada, é uma instituição falida. Aí você vê a palavra de Deus exaltando o casamento. Então, não tem condições de haver pacto, não tem condições de haver uma harmonia, tá? Sempre vai haver oposição. Mas quando há oposição, nós entendemos que estamos indo pelo caminho certo. Essa é a realidade. Quando o mundo começa a chocar com a igreja, quer dizer que nós não estamos indo pela mesma direção que o mundo. Ai da igreja quando começa a andar na mesma direção do mundo, né? Não vai ter mais choque. Nós vamos ser bem vistos e bem aceitos, mas aceitos pelo mundo e não aceitos perante Deus. Então, o apóstolo Paulo está aqui nos afirmando que a perseguição, a oposição, é sinal de salvação para nós, tá? Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos ver se a gente termina aqui os versículos 29 e 30, tá? Pois a vocês, ele continua, né, a frase do versículo anterior, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, tá? Primeiramente, a primeira expressão aqui, quando ele diz foi dado, né, pois a vocês foi dado, né? Aqui a expressão é concedido graciosamente ou com graça. O apóstolo Paulo está dizendo que a graça que nos é dada pelo Senhor Jesus, né? Ela contém esses 2 elementos aqui. O primeiro é o crer em Cristo, né? É a fé que nós desenvolvemos, né? Em entender que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Esse é o crer. Mas não somente o crer, né? Mas o viver por Cristo, que implica muitas vezes sofrer por ele, tá? Então, a disposição que o cristão tem de ter é o de ter a fé que me leva à convicção, né? A convicção emocional, intelectual e espiritual de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e de que a partir dessa convicção eu desenvolva, né, uma nova vida. É o que o apóstolo Paulo nos diz, né? Assim que se alguém está em Cristo, né? Ele creu, ele já está em Cristo, nova criatura é. Então, há uma transformação, há uma renovação das motivações de vida. Minha motivação é viver por Cristo. E se eu tiver que sofrer por Cristo, né, sofrerei, porque é por Cristo. Essa ideia, meus irmãos, contrasta muito com o que nós vemos por aí, com essa ideia de vem para aqui, para a minha igreja, porque aqui você vem... como eu vi a mulher falando, meu Deus do céu, essa igreja, acho que eu vou dar uma passada lá. Ela falou assim que o negócio melhorou tanto para ela que ela estava dando dízimo de 28 mil reais, né? Então, meus irmãos, né? Não é? É para lá que eu vou, né? O que eu estou fazendo aqui, né? A gente tá dando nosso dízimozinho assim, né? Até com dó, né? Será que vai faltar? Assim, tem que ter muita fé, né? A mulher está dando 28 mil de dízimo, meus irmãos. Eu não estou querendo dizer com isso que o evangelho não traga bênçãos, a bênção da cura, da prosperidade material, mas acontece que eu tenho que entender que, considerando que nós estamos anteriormente, que o mundo se opõe à fé, que o mundo se opõe ao evangelho, na maioria das vezes, quando eu viver plenamente o evangelho, e o apóstolo Paulo nos diz isso,
aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições, tá? Então, eu vou sofrer oposição, eu vou sofrer perseguição, eu vou sofrer, e eu vou dizer isso, irmãos, por muito claramente, a gente vê profissionalmente falando, eu dentro da minha profissão, os irmãos dentro da, cada um da sua, se nós fôssemos viver como nós vemos tantas pessoas ao nosso redor vivem, né? Eu talvez pudesse estar rico já, né? Quantas vezes bateu no escritório oportunidades assim, boas oportunidades financeiras, né? Mas que implicavam em atitudes, né, desonestas. Então, são oportunidades que eu perdi. Então, eu não tive prosperidade material seguindo o evangelho, ao contrário, né? Eu prosperei menos do que muitos dos que estavam comigo. Eu tenho um amigo, nós começamos juntos, meus irmãos. O menino, ele andava com um Logos, é um carro da Volks antigo, eu não sei se é Logos, era um nome assim o carro, né? Velho, meu irmão, velho. Esse cara ia fazer audiência com esse carro aí, e ele deixava o carro bem longe do fórum, porque ele tinha tanta vergonha do carro, né? E esse cara um dia recebeu uma proposta de trabalho, né? Do tráfico, e fez, e foi morrendo de medo, né? Ganhou seu primeiro, né? Os seus primeiros honorários, né? E é assim, meus irmãos, né? É igual quem vai se viciar em jogo, né? O iniciante, né, na vida do jogo sempre tem êxito, né? E ele então foi entrar com habeas corpus, né, de um traficante lá, e ele morrendo de medo, né? Falou assim, se eu perder esse habeas corpus, os caras vão me matar. E o que ele fez? Vou fazer o seguinte, eu vou cobrar de vocês, mas vocês só pagam se eu ganhar, pois o cara ganhou na primeira. Ele deu entrada com 3 dias, saiu o alvará de soltura para o traficante. E aí, os caras não saíram no pé dele mais, né? E ele, obviamente, gostou disso, porque entrava dinheiro, né? E entra até hoje. Hoje, meus irmãos, ele é uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, mas totalmente diferente do que eu conheci, né? É o preço do mundo. Então, nem sempre a prosperidade, o êxito aos olhos do mundo acompanha aquele que crê em Cristo. Muitas vezes o que acompanha aquele que crê em Cristo é o sofrimento, é a privação, é o ser isolado na empresa, porque esse aqui é honesto, ele não faz o que a gente pede, é o de perder o emprego, de perder oportunidades, de perder relacionamentos, enfim, tá? E o apóstolo Paulo, ele nos diz, aqui a NVI usa a expressão que não é usada em outras traduções, privilégio, né? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, dando a entender de que se você está sofrendo por amor a Cristo e porque você tem mantido a sua vida em integridade com Cristo, o sofrimento é um privilégio, tá? A gente não gosta muito disso. Pois não? Desculpa, olha, eu essa semana eu vi uma palavra que falava assim, que Deus não tem o objetivo de fazer a gente feliz no nosso contexto que a gente acha que é meio romantizado. Por exemplo, ter sucesso no trabalho, ter sucesso nos relacionamentos. Esse não é o objetivo principal de Deus. Falava assim que o objetivo principal de Deus é que nós sejamos felizes nele, que nós encontremos no próprio Deus a felicidade que a gente necessita, e o restante vai ser um efeito colateral. Ele falava assim, porque você, naturalmente, encontrando a felicidade em Cristo, em Deus, as outras coisas, provavelmente, elas concorram para o seu bem. E a gente, infelizmente, também como igreja, e aí individual e tudo, a gente busca isso que você estava falando. A gente sempre, às vezes, tem aquele olhar, eu quero ser feliz nisso, eu quero ser bem-sucedida nisso, e às vezes a gente procura isso. Mas o grande segredo é buscar em Cristo a felicidade, né? Amém. Bem, exatamente. Felicidade em Cristo, né? Como o apóstolo Paulo, que se dizia feliz estando preso, sendo perseguido, né? E aí o versículo 30, né, que nós encerramos,
já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento, tá? Aqui, só para fechar, meus irmãos, né, que eu estava dizendo que existe um sentimento de identificação do apóstolo Paulo com os filipenses na questão da perseguição, né? Ele diz, passando pelo mesmo combate, né? Lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 8, dos versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo fala, né? Dos filipenses, na verdade, você vai ver aí que ele está falando da Macedônia, mas lembremos-nos que a cidade de Filipos era a capital da província da Macedônia, tá? Então, olha só o que o apóstolo Paulo fala à outra igreja, aos Coríntios, o testemunho que ele dá a respeito dos filipenses, né? Ele diz o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, dentre elas a de Filipenses, né? De Filipos. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Né? Está falando da generosidade, da contribuição dos filipenses. Né? Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Veja que eles estavam passando por tribulação e eles assim mesmo queriam participar do auxílio, né, aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui testemunha, né, do que Deus estava fazendo com aquele povo lá em Filipos, na Macedônia de modo geral, dentre as quais a cidade de Filipos, né, e aquela igreja, né, porque eles se dispuseram, mesmo no meio da tribulação, a servir, né? E aí o texto diz que eles se entregaram primeiramente ao Senhor, depois a nós, né? Então veja, meus irmãos, aqui, e essa é a grande maravilha, quando nós vivemos a tribulação, a primeira coisa que nós sentimos é a tribulação, a oposição, a perseguição. Bom, estamos passando por isso porque estamos seguindo firmemente e fielmente o Evangelho do Senhor Jesus, né? Temos resistido com perseverança a isso, é o que nós lemos, né? Firmes, né? Inabaláveis, né? Diante da oposição. E aí, nós estamos até ressaltando que já falamos na aula passada, o resultado é sempre bom. O texto diz, que acabamos de ler, que eles fizeram não só, eles deram não só o que eles podiam, mas além do que eles podiam. Deus fez através da vida daqueles irmãos muito mais até mesmo do que eles tinham condições de fazer. Tá? Por quê? Porque eles se mantiveram firmes. E eu penso que, fechando a nossa aula de hoje, irmãos, a igreja deve ser ensinada de que quanto mais nós nos dedicamos em servir ao Senhor, independentemente das adversidades que sobre nós venham, nós teremos êxito e seremos vitoriosos nesse sentido. Nós faremos grandes coisas em nome do Senhor, porque nós nos entregamos primeiramente ao Senhor e depois ao servir. Então, irmãos, que nós tenhamos esse sentimento, nessa disposição, exercer a nossa cidadania de maneira digna, permanecer firmes, nos alegrarmos quando vier a oposição, porque sabemos que estamos servindo dignamente a Cristo, né? E tendo a certeza de que, ao final, muito mais do que nós mesmos achamos que podemos fazer, o Senhor fará através de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, né? Como eu disse, pastor, eu pensando que eram poucos versículos, eu achei que a gente ia terminar assim bem rápido, né? Não, nós excedemos um pouco o horário, mas aí fechamos o capítulo 1 e eu agradeço aos irmãos aí por estarem, por acompanharem, né? Peço desculpas por a gente ultrapassar um pouco o horário aí, né? Mas que Deus nos abençoe, acredito que foi positivo. Deus abençoe. Pastor? Amém. Obrigado, irmão Jonatas. Deus te abençoe. E foi muito rica. Irmã Flávia.
Sim, irmã Flávia. Eu gostaria só de pedir se você pudesse compartilhar de novo aquela tela que eu estava copiando, os elementos que compõem a graça salvadora. Já estou terminando, é rapidinho, tá bom? E uma benção essa aula, viu? Tenho aprendido muito. Deus abençoe, irmão Amém. Jonatas. Eu vou compartilhar aqui, pastor, aí se o senhor quiser ir falando. Esse. Tá aí, irmã. Ok, meus irmãos, como a irmã Flávia disse também, concordo, foi uma bênção. A aula de hoje nós nos enriquecemos muito e motivo de gratidão a Deus. Hoje nós tivemos um grupo muito bom de irmãos aqui, louvado seja Deus por isso. Sentindo a falta de alguém, eu quero acreditar que você sinta, mande lá uma mensagem, um recado, convide para participar com a gente da Escola Bíblica, que eu tenho colocado nos grupos, que é tão necessária para nós, para mim, para você, para a igreja, que nós crescemos, nós aprendemos, e isso traz amadurecimento para todos nós e para a nossa igreja. Nós vamos orar, eu quero pedir à irmã Lígia. Irmã Lígia. Oi, Está aí? pastor. Oi, minha querida. Eu queria Pois pedir não. que a irmã orasse, e nessa oração, irmã, a irmã colocasse a irmã Celina. Como nós Sim, já mencionamos e temos mencionado, a irmã Celina caiu, ela quebrou o fêmur, quebrou a bacia, ela está com muitas dores. A semana passada eu tive a oportunidade de estar com ela orando, e ela está com muitas dores, não está se alimentando bem, ai, possivelmente Jesus. devido a essas dores. E a irmã Lígia também tem sofrido muito com essas questões de dores. E Muito, entendendo pastor. essas dores, irmã Lígia, a irmã Hum, pode compartilhar melhor isso e interceder pela irmã Celina nesse momento e por todos nós, pela nossa igreja, tá bom? amém. Vamos Tá orar bom. então, e após a Vamos, oração da irmã, nós estamos encerrando a nossa escola de hoje, tá? amém. Pai Santo, Pai amado, Jesus querido, Senhor, é em nome de Jesus que nós estamos reunidos, Senhor, distantes um do outro, mas todos na sua presença. Obrigada, Pai, por esse privilégio, essa oportunidade, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, nos alegra, nos corrige, Senhor. Muito obrigada, Pai, por a tua palavra que nos dá a direção, Senhor, o discernimento. Sim, Em nome de Jesus. Mas, principalmente, Senhor, te agradecemos pela tua morte de cruz, que perdoa nossos pecados, que nos garante eternidade contigo, Senhor. Louvado seja o Pai. Graça te damos, Senhor, pela vida do Jonatas, do pastor, de todos os irmãos que estão aqui nesse momento aprendendo de ti. Muito obrigada, Pai. E como a sua palavra nos permite, Senhor, pedimos, Senhor. Pedimos crendo que o Senhor vai nos conceder de acordo com a tua vontade. Lhe apresentamos, Senhor, a irmã Celina, Pai, tua filha, que tem sofrido, Senhor, com aquela enfermidade, com a idade, Jesus, com as dores devido a essa queda. Senhor, nós cremos que o Senhor é com ela, mas, Pai, alivia, liberta dessas dores, Senhor. Dê a ela tranquilidade, Senhor. Que ela sinta todos os dias, Senhor, a alegria da tua salvação, Pai, em nome de Jesus. A mim também, Senhor, como os irmãos têm colocado, eu coloco novamente, como tenho feito todos os dias. Liberta-me também, Senhor, das minhas dores, Senhor. Liberta-me, Senhor, dessa lesão na minha medula, Pai, para que eu possa, meu organismo todo possa funcionar normalmente, Senhor, como foi no passado, Pai. É nas tuas mãos, Senhor, que eu me coloco, que eu coloco na vida da irmã Celina. Assim
Senhor, como a vida de vários irmãos idosos, todos, né, meu Pai? Irmã Severina, a Terezinha, a irmã Benê, todos os irmãos da Batista Santa Terezinha, mas também outras ovelhas idosas, Senhor, que estão nos asilos, nas casas de repouso, né, Pai? Ou em UTI, se alimentando até por sonda, enfim, Senhor, todos os dias a alegria da tua salvação, Pai. Amém, Jesus. Também, Senhor, como aprendemos hoje na lição, Pai, que os seus filhos, Senhor, a igreja perseguida, o cristão secreto, né, Pai, aqueles que nem podem professar publicamente a fé em Ti, Senhor, eles sintam todo dia, Pai, a alegria da Tua salvação. Amém. E eles não se esqueçam, Pai, que o Senhor disse que seria assim, que por amor a Ti, por causa do Teu nome, os cristãos passariam por sofrimento, Pai. Então, que eles sintam todo dia. Não se esqueçam, Pai, que é por amor a Ti, que o Senhor não está alheio a essa situação, certo? E que a eternidade, Senhor, está garantida contigo. Esse sofrimento, Pai, não é para a derrota, e sim, Senhor, para a vitória. Em nome de Jesus. Senhor, dá-nos um domingo de paz, de alegria, lembrando sempre, Senhor, da Tua palavra, do Teu amor por nós, da Tua presença, Senhor, em nossas vidas, em qualquer situação, Pai. Seja na alegria, seja na tristeza, nós não podemos nos esquecer, Pai, que o Senhor é conosco. Não deixa que a gente esqueça, Pai, que a dor, que o sofrimento, que as lutas, Senhor, tirem da nossa memória a Tua presença, Pai. Oh, Deus. Te louvamos e adoramos, Senhor. Esperamos em Ti, somente em Ti. E não queremos nada que não venha de Ti, Senhor, porque tudo que vem de Ti é bom, é perfeito. Amém. Obrigada, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Bom irmã dia. Nígia. Paz do Senhor Jesus a todos. Irmão Antônio, você está aí, irmão Antônio? Cadê? O irmão Antônio sumiu. O Antônio está ali. Deus abençoe, amados. Tenham todos um bom dia. A paz do Senhor. Até Amém. Deus 18h30. abençoe. Se Deus quiser. Bom dia a todos. Bom dia, bom